Eu estava ontem a noite inteira pensando no que eu ia falar aqui hoje, acompanhando a sessão do Senado de ontem, que alguns também devem ter acompanhado e devem ter visto o que aconteceu lá. Mas depois de alguns discursos aqui nesse púlpito, eu preferi mudar meu discurso, porque enquanto a gente discute direito à vida, nascituro, Código Penal do século passado, mulheres fora dessa Assembleia morrem todos os dias porque elas não têm direito a um aborto seguro, legal e que dê dignidade e que cuide depois delas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A gente sabe o trauma que é passar por um aborto, a gente tem noção disso. Agora, a gente não fala em legalização do aborto ou descriminalização do aborto para transformar o aborto num esporte. Não existe esse negócio de que agora que o aborto está liberado, todo mundo vai abortar todos os dias, todos os meses, porque está liberado. Aborto é um negócio sério, é um negócio que nenhuma mulher, eu acredito, que queira passar por isso. E é por isso, justamente por esse motivo de ser um negócio muito importante e sério, que tem que ser tratado com seriedade, tem que ser tratado com humanidade. Porque quem tem dinheiro pode pagar por uma operação segura para aborto. Quem tem dinheiro pode ir numa clínica clandestina de aborto fazer um aborto seguro, sem botar em risco sua própria vida. Agora, tem mulheres que não têm essa mesma capacidade financeira, essa mesma condição para tal. Então, a gente sabe do processo traumático, a gente sabe das consequências, mas nenhuma mulher deveria ser presa por abortar, por exemplo, que é o que o nosso Código Penal prevê para o caso. Nenhuma mulher deveria passar por essa situação de botar em risco sua própria vida, quando ela não tem acesso a um meio seguro, a um meio eficaz de aborto. Mas, voltando ao tema que eu queria falar, era sobre justamente reforma tributária, um assunto que não tem nada a ver com o que eu estava discutindo agora, que é a necessidade que o nosso país tem de fazer uma reforma tributária que, de fato, faça com que o imposto seja progressivo, que faça com que os mais ricos paguem mais imposto, porque, por exemplo, não sei se os senhores deputados e deputadas têm noção, mas jatinhos, helicópteros, lanchas, jet skis, iates não têm IPVA, por exemplo. E se cobrasse IPVA desses meios de locomoção, às vezes são mais meios de luxo do que de locomoção, né? Às vezes é só um negócio para esbanjar poder econômico, o Estado arrecadaria 4,6 bilhões em IPVA desses itens, desses bens que não são taxados hoje. Além disso, as alíquotas do imposto de renda, né, a gente sabe que acima de 6 mil por mês você paga os mesmos 27,5% que uma pessoa que recebe 50, 100 mil reais, fora a taxação de lucros e dividendos, que não é feita no Brasil. Como diria um candidato nessa eleição do primeiro turno, só existem 2 países no mundo que não taxam lucros e dividendos, é o Brasil e a Estônia. E, bom, a Estônia não é também um exemplo de um país muito desenvolvido e com uma economia muito forte, né? Então, assim, se a gente for ver também dessas pessoas que recebem 100 mil, 200 mil reais por mês, a maior parte dessa tributação delas é em lucro, a maior parte de renda dessas pessoas é em lucro e dividendo, que não é taxado. Então, acaba que uma pessoa que recebe 100 mil, 200 mil reais por mês, acaba pagando menos imposto do que uma pessoa que, trabalhando, ganha 30 mil, 40 mil reais por mês. E isso é uma distorção terrível no nosso sistema, porque com o Ministério da Fazenda que não está forte para conseguir combater sonegação de imposto, por exemplo, porque se as pessoas que passam pela 15 e veem o impostômetro na Associação Comercial do Paraná já se assustam com aqueles valores, se existisse um sonegômetro, as pessoas ficariam muito mais assustadas com o tanto de imposto que se sonega nesse país, sem falar nos generosos programas de refinanciamento de tributos, né, que são votados de tempos em tempos e que fazem com que as dívidas que as empresas têm com a União sejam parceladas em longas prestações e a baixíssimos juros. E isso compromete as receitas do Estado. Então, esse tema da economia era um tema que eu acreditava que seria o ponto principal das eleições esse ano, mas por ausência de debates acabou não sendo possível, né, debater sobre isso. Então, fica a reflexão para que aqueles que nos assistem, os deputados e deputadas que estão aqui presentes, reflitam sobre o tema da tributação e lembrem que não é congelando investimento por 20 anos que a gente resolve a economia de um país, porque as pessoas continuarão nascendo, continuarão se adoecendo, continuarão se aposentando, mas os investimentos são congelados. E como é que a gente vai resolver essa conta depois,
se não fazendo uma reforma tributária, de maneira com que os ricos paguem mais, os pobres paguem menos, e que a gente consiga equilibrar esse sistema aí. Muito obrigado, pessoal. Próximo inscrito.